Nos dias atuais é extremamente necessário que nós prestemos atenção nas pessoas que estão a nosso redor para verificar se de fato está tudo bem com elas, se não estão precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma palavra amiga ou até mesmo de um ombro. Pois cada vez mais os casos de distúrbio alimentar têm sido comum no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre esse tema com uma pessoa muito especial que faz parte da nossa casa, da Rede Prêmio, já esteve conosco anteriormente no Enfoco, mas especificamente hoje vai falar sobre os distúrbios de bulimia e anorexia, entre outros. Hoje vamos receber ela, Mari Craide, que está aqui ao meu lado. Ela que é nutricionista, personal trainer e também apresentadora do programa Endorfina aqui na casa. Mari, seja bem-vinda mais uma vez ao Enfoco. Obrigada. Tá feliz de estar com a gente de novo aqui? Sim, claro, com certeza. Tá ótimo. Bom, de lá para cá mudou algumas coisas, surgiram alguns programas novos. Nós estamos agora em 2019 e a Mari tinha prometido voltar. E aqui está ela novamente conosco para falar deste importante tema nos dias atuais. Mari, você fala um pouquinho para a gente dos distúrbios de uma forma geral e depois da diferença dos aspectos entre eles? Sim. Na verdade, hoje, por conta do Instagram, esses distúrbios alimentares, eles têm aumentado muito, né? Então, assim, são transtornos alimentares. E dentro dos transtornos alimentares, nós temos alguns... eles de forma mais específica. Então, anorexia, que é um tipo de distúrbio, bulimia, a vigorexia e a ortorexia, que são 4 dos distúrbios que hoje a gente vai falar, né? Que são são mais presentes, mais comuns, mas a gente tem uns outros com menor incidência também. Então, transtornos alimentares é um comportamento, é quando a pessoa tem uma mudança no comportamento alimentar dela com o objetivo de ter uma aparência física, enfim, mais ideal, o que ela julga mais ideal. Eu sempre gosto de ressaltar que ela julga mais ideal, porque é realmente algo muito de cada um, né? O que eu acho bonito, você não necessariamente acha bonito. Dentro do transtorno alimentar, existem vários caminhos. Então, existe o indivíduo que vai para uma vigorexia, o indivíduo que vai para anorexia, bulimia, mas enfim, isso a gente vai conversando aqui os detalhes ao longo da nossa conversa. Muito bem, e ainda mais falando nisso que você diz pra gente agora, muita gente confunde, né? A bulimia com a anorexia, com estes outros conceitos que você trouxe pra gente, que eu particularmente não conhecia. Então é importante trazer para o telespectador, para o internauta, essas diferenças até mesmo para que a gente possa observar esse tipo de comportamento, né? Fala um pouquinho da diferença entre eles pra gente, Mari. A anorexia, ela é muito conhecida, né? Que é aquela onde a pessoa se olha no espelho e ela se vê muito acima do peso, do que ela realmente está. Então, acomete mais meninas, mas acomete meninos. Mas então vou citar como exemplo uma menina que se olha no espelho e se vê extremamente gorda e ela tá magra. Então, a anorexia é isso, né? Ela se vê de uma forma em que ela não está. A bulimia também, ela também se olha no espelho e se vê acima do peso que ela se encontra, mas são caminhos diferentes que elas percorrem para buscar essa magreza. A vigorexia é justamente o contrário, a pessoa que se vê muito fraquinha no espelho, muito pequenininha e na verdade ela já está gigante, já está extremamente musculosa, está enorme, é o inverso. E a ortorexia, na verdade, ela não é tanto essa questão da imagem, assim, ela só quer aquele corpo mais fitness, ela quer ficar mais saudável, ela tá mais, assim, obcecada pela alimentação saudável, não tem tanto essa diferença de como ela se vê no espelho. Essa é ortorexia. Ortorexia. É que a ortorexia, alguns psicólogos, né, colocam muito como, você fica bem em cima do muro, né, da pessoa que tá com ortorexia para bulimia, da ortorexia para anorexia, normalmente vai mais para bulimia. Então, normalmente ela vai acabar indo para um dos outros transtornos. Agora, você falando assim, me surgiu uma dúvida, né?
Quando a pessoa ela se olha no espelho, que ela vai ter essa relação de impressão, que está se sentindo de uma forma e na verdade está de outra, ela visualmente acaba tendo ali uma miração de que ela está se enxergando de uma outra forma, ou ela se vê de uma forma normal, mas no conceito dela aquilo ali não está de acordo, ou está acima do peso, ou está muito abaixo, ela vê a figura normal, mas ela tem uma impressão diferente? Existem as duas situações, né? Mas na verdade é o julgamento dela mesmo. É o julgamento dela. É lógico que existem casos em que o distúrbio alimentar, né? Ele está mais associado por problemas psicológicos mesmo. E aí, então, aí pode ser que tenha essa miragem, né? Como você citou. Mas normalmente não, né? Tem muito enfim, normalmente é mais a influência do julgamento, da cultura, né? Mais uma coisa cultural do que realmente psicológica. Começa mais no cultural e se desenvolve no psicológico. Certo. E por falar disso, qual que são as principais causas desse distúrbio? Várias. Isso é bem interessante, assim. A mais comum, né? Hoje em dia, com tudo isso que a gente está vivendo em redes sociais, essa pressão da magreza, do corpo fitness ou do corpo magro, o mundo das modelos que exigem um corpo, um padrão, uma medida, enfim, as causas normalmente principais são essas, né? Então, a minha autoestima, eu me sentir bonita, eu me sentir bonito, eu me sentir dentro do padrão que eu julgo bonito. Mas existem outras que, enfim, né, uma psicóloga poderia até falar com mais propriedade. Por exemplo, tem muitas meninas com bulimia que foram violentadas na infância e elas desenvolvem a bulimia. Então, a razão inicial foi mais a agressão que elas sofreram. Então, por exemplo, a criança, ela às vezes, quando ela tem um abuso, né, ela é tão inocente que ela não olha aquela pessoa que abusou como a culpada por aquilo. Ela se culpa, né? Normalmente uma menina, por exemplo, ela se culpa daquele abuso. E ela começa a judiar dela mesma. Ela se pune por aquilo ter acontecido, ao invés de punir aquele adulto. Uma automutilação por conta desse pensamento ruim, né? Desse trauma. Exato. E algumas meninas lá na frente desenvolvem a bulimia. E é por conta disso. Então, assim, lógico que numa porcentagem bem inferior da primeira que eu comentei, que é a cultural, que é a da autoestima. Mas é só para exemplificar que existem outras razões. A vigorexia, que é o caso que eu estava citando do menino querer... Eu falo menino, mas tem mulheres também, tá? É que eu estou citando o mais comum. A vigorexia, que é o caso da pessoa querer ser maior, né? Ser grande, ser forte. Tem muito caso de meninos que na escola tinham bullying, né? Enfim, que os meninos agrediam fisicamente por ele ser mais fraco. E aí, às vezes, na adolescência, ele quer ser aquele menino enorme. Quer botar pra fora pra mostrar que agora ele é outro, né? Agora ele é outro. É como se fosse uma vingança dele pra ele mesmo. Exato. Quando é esse caso, eu não sei te dizer qual que é o caso mais fácil de tratar, porque eu realmente não sei, né? Porque são casos muito complexos, mas são razões diferentes. Certo. São razões diferentes, mas a gente vê mais a razão cultural mesmo. Sim. Agora sim, a Mari está trazendo um assunto para a gente muito interessante quando se diz a respeito desses distúrbios alimentares, porque não é simplesmente uma questão de querer estar mais em forma, uma questão de querer ser menos obeso, de querer se vender um pouco mais para a sociedade. São várias questões que a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E muito dificilmente a gente vê esses casos acontecerem na fase adulta, é mais na fase da adolescência. E eu queria saber, Mari, se você tem mais ou menos uma noção do porquê a gente vê esses casos mais comuns em adolescentes. Você sabe por quê? É a fase de autoafirmação, né? E é uma fase em que as pessoas te julgam muito, né? Na escola. E normalmente o adolescente, ele também tem duas razões, né? Ele tem uma pessoa que ele idealiza e ele quer ser igual, ele ainda não tem claro quanto as qualidades que ele tem, então ele se espelha em alguém e quer imitar uma pessoa.
E eu vejo mais por esse lado. E o que eu vejo muito na prática, o adolescente ele ainda se sente um ser imortal. Então, quando você fala para ele, não faça isso, porque você pode morrer, para ele isso tá tão distante, eu morrer, e eu já vivenciei isso na prática, né? De ter uma aluna adolescente, no caso, ela tinha diabetes, né? Ela estava com obesidade, então não entra nesse caso nosso. Mas eu comecei a pontuar para ela o risco que ela tinha em ter diabetes, e ela sacudiu o ombro, assim, daí. Eu falava, deu a mínima para você. Não dava a mínima. Nesse caso específico, que é interessante de citar, a mãe dela impunha que ela tinha que emagrecer. E a mãe dela estava com aquilo, impondo tanto aquilo, que ela queria agredir a mãe não emagrecendo. Poxa vida. É um caso bem difícil. E aí eu entrei num acordo com ela que a gente iria treinar apenas para ela deixar de ser diabética, né? E o peso, ela que julgava aquilo que era ideal para ela. E quando eu citava todas as consequências que você tem em ter diabetes, ela literalmente fazia, não tô nem aí pra mim. No momento em que eu cheguei pra ela e falei, tá, mas a diabetes tipo 2, ela pode desenvolver um mau hálito, né? Aí ela, opa, por quê? Porque aquilo sim vai influenciar quando ela sai com os amigos, os meninos que ela tá conhecendo. Já começou e tal. a mostrar onde ela vai perder, né? Exato. Então imagina, você vira para um adolescente e fala, você pode ficar cego, você pode amputar um pé, você pode morrer. É verdade. Ele não dá a mínima. Mas na hora que aquilo chegou na realidade dela do amanhã, né? Então os transtornos alimentares tem muito disso, né? O adolescente, ele se sente ainda imortal. Ele não acha que ele vai morrer por anorexia, que ele vai morrer pela bulimia. Ele não tem tanta essa consciência quanto um adulto. E como que o pai, a mãe, os familiares podem identificar esses tipos de comportamento para poder orientar ou, de repente, procurar algum profissional para tomar uma providência para que o caso não se avance, né, e tome outras proporções? Então, quando é a anorexia, é fácil dos pais identificarem, porque eles vão ver, né? É físico, a pessoa fica muito magra, ela realmente não come, ou ela joga comida no lixo, ela esconde, uma hora você vai ver fisicamente. A bulimia, os pais já têm que estar muito atentos, porque caso seja uma bulimia onde a pessoa vai lá e vomita, né, o que ela acabou de comer, uma hora os pais vão ouvir. Vai ouvir uma vez vomitando, 2, 3 e vão perceber. Agora, quando o caso da bulimia não é um caso em que ela vomita, é um caso em só que ela tem um uso excessivo de laxantes e que ela fica horas na academia, aí os pais precisam estar muito presentes mesmo. Eles vão ter que observar a obsessão por aquilo, pela obsessão pela academia, obsessão pela alimentação, pelo corpo perfeito. Então, aí os pais, porque a bulimia não necessariamente a pessoa fica magérrima, né? Ela não fica necessariamente magrela, assim. Ela pode de repente até estar acima do peso, mas ter bulimia. Então não é físico. Vigorexia, a mesma coisa. Os pais precisam estar atentos na obsessão. Então o menino quer comer demais, ou a menina quer comer demais, quer treinar demais, ele se olha no espelho e ele quer ficar maior. Normalmente, como ele faz o uso de anabolizantes, talvez os pais percebam pela parte financeira. Ele está pedindo dinheiro para comprar aquilo. Que é que ele está indo tanto pedir dinheiro, né? Exato. Que tanto ele quer. Só que a anorexia, por exemplo, não come, ela não precisa de dinheiro nenhum, né? Então assim, os pais precisam estar muito atentos na obsessão que o filho está, né? O nível daquela obsessão por um corpo perfeito. Realmente. E naquele outro caso, só para finalizar esse bloco, que você havia dito da ortorexia. E no caso, não que seja muito prejudicial, que não é uma coisa mais leve, né, da pessoa procurar aquela perfeição em forma de se alimentar, mas como que a gente pode identificar e, de certa forma, prevenir isso? Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que é mais fácil de eu deixar claro. Eu tinha uma aluna que estava com ortorexia e para ela, imagina, eu sou apenas uma pessoa saudável. A ortorexia é o mais difícil da própria pessoa perceber. E aí chega num momento em que ela vai, você a convida para jantar, literalmente isso aconteceu.
na sua casa e ela leva uma lata de atum porque ela tem medo de você oferecer algo que não seja saudável ou que ela não sabe, mas vai que ele colocou muito óleo na preparação do frango que vai ter no jantar. Então ela leva uma lata de atum e se ela julgar que aquilo não está saudável, ela vai lá na cozinha e vai pedir para você abrir e colocar. Então assim, chega, lógico que eu estou citando um caso extremo, mas real. E ela não importa se é para ela tanto faz se é uma festa chique, se não é, se é seu aniversário, ela não pode comer fora. A prioridade é você comer só aquilo que você julga importante, né? Exato. Então saudável. A pessoa chega a atrapalhar a vida social dela por conta de um objetivo, né? De um objetivo desse. Pois é, mas assim, cabe um tratamento também, né? Sim. Com psicologia, com outros profissionais que podem dar uma orientação correta, mostrar que está muito exagerado isso. Né? Cabe. Assim, quando existe um nível que a nutricionista já consegue ajudar. Foi o meu caso, por exemplo. Eu tive bulimia e eu consegui, com uma nutricionista e entrando na faculdade de educação física, ficar ok com essa questão. Mas dependendo do nível que esse transtorno chega, aí realmente só com psicólogo, e a maioria realmente só com um psicólogo acompanhando. E existem casos em que a pessoa chega a ter que ser internada. Da ortorexia é mais difícil, mas a anorexia e bulimia é muito comum a pessoa ter que ser internada. A vigorexia às vezes acontece da pessoa ser internada porque o excesso de anabolizantes prejudicou a saúde mesmo, né? O fígado e tal. Então... Bom, vamos agora a um rápido intervalo comercial, até passamos do tempo aqui do nosso programa, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto super importante e você não pode perder, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, estarei com ela, Mari Kreide, dando continuidade nos distúrbios alimentares. Até já!